Faciem tuam super servum tuum, et salvum me fac. Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando a obra O Livro dos Espíritos, onde Kardec compilou as informações obtidas pelos Espíritos a fim de nos trazer essa doutrina libertadora. Continuemos a partir do capítulo 10, que fala das leis morais, iniciando a lei de liberdade. Liberdade natural. Questão número 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Resposta: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Interessante essa resposta dos espíritos superiores a Kardec, porque a princípio nós costumamos imaginar que quanto mais elevados moralmente, maior liberdade teremos a ponto de atingirmos uma liberdade absoluta. Só que os espíritos esclarecem que ainda que um espírito atinja um grau elevado de perfeição, a perfeição relativa, porque é absoluta somente a do Pai, ele sempre precisará de outras pessoas, de outros espíritos, de outros seres. É a lei de fraternidade, a lei de sociedade, a lei de cooperação, se aplicando em todos os níveis evolutivos. Ainda que tenhamos atingido um grau muito elevado de elevação espiritual, sempre precisaremos uns dos outros. É a forma que Deus demonstra que somente vivendo em harmonia com os outros, na verdadeira fraternidade, é que estaremos realizando a vontade do Pai. Pergunta número 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Resposta: nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. A resposta também é interessante porque demonstra que, sempre que alguém estiver acompanhado, a liberdade já não é mais absoluta. Somente a pessoa totalmente isolada possui liberdade absoluta. E ainda assim nós conseguimos enxergar uma limitação, porque o indivíduo totalmente isolado não está exercendo a lei de fraternidade e por isso não pode afirmar que é completamente livre. Mas o exercício de raciocínio que os espíritos nos pedem com essa resposta é que sempre teremos uma limitação à nossa liberdade, porque sempre estaremos lidando com alguém, seja encarnado, seja desencarnado, seja até mesmo nosso mentor, ainda que estivéssemos numa situação de total exílio, de total isolamento, teríamos ao nosso lado sempre um espírito nos acompanhando. Logo, a liberdade nunca é absoluta. Também é interessante notar na resposta que a liberdade é limitada justamente pelo direito do outro. É por isso que aprendemos, na doutrina clássica do direito romano, que, além de dar a cada um o que é seu, como símbolo da justiça plena, temos que os nossos deveres sempre estarão vinculados aos direitos dos outros, e os nossos direitos limitados pelos direitos dos outros também. Pergunta 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? Resposta: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então, o fato de termos que respeitar o direito do outro não tira o nosso direito de autopertencimento,
porque isso nos vem de forma natural. É a maneira pela qual o próprio Criador nos concedeu livre-arbítrio e autodeterminação, onde nós tomamos as nossas próprias escolhas e podemos cultivar ou não a nossa própria segurança, a nossa própria conservação. Por isso é um direito que sempre temos, o direito de autopreservação, de autopertencimento, de uma ideia que fazemos de nós mesmos. Isso não pode ser limitado por ninguém. Pergunta 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Interessante a pergunta de Kardec, porque está tratando da hipocrisia das pessoas que pregam ideias liberais, mas que agem como déspotas dentro de casa e para com seus funcionários. Respondem os espíritos: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Os espíritos então estão respondendo que essas pessoas, com a atitude contraditória de defender uma liberdade plena, mas limitar a liberdade dos seus, eles ainda não compreenderam a lei de solidariedade, a lei de fraternidade, ainda são orgulhosos e egoístas, porque já trazem uma ideia natural do liberalismo, das atitudes, até mesmo da economia, para se permitir uma maior justiça no plano fático, mas nas suas vidas particulares eles não conseguiram aplicar os mesmos princípios que pretendem aplicar para a sociedade, porque ainda são inferiores, ainda são egoístas e orgulhosos. Isso nos leva a concluir que no futuro, quando não mais formos egoístas e orgulhosos, compreenderemos com maior exatidão o liberalismo real, a liberdade plena, garantindo-se ao indivíduo e à sociedade como um todo. Item A. Ser-lhes-ão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Resposta. Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Essa resposta é interessante porque nos traz uma definição do homem simples, real, aquele que é humilde e não pretende ser o que não pode ainda, não aparenta ser quem não é. Os Espíritos nos ensinam que quanto mais temos inteligência para compreender um princípio, temos menos desculpas a dar se não aplicamos esse princípio em nossas vidas. Por isso, que quanto mais esclarecidos pelo Espiritismo, maiores responsabilidades temos perante a sociedade, a família, a Deus e a nós mesmos. Sejamos, portanto, simples e sinceros, porque vale mais ser simples e sincero do que alguém que aparenta ser o que não é, considerando-se um ser complexo, mas sem qualquer sinceridade nas suas atitudes. Escravidão. Pergunta número 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Resposta. É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. Está aí uma definição simples, mas completa, de o quão desumano é a ideia da escravidão. O quão desumano é o ato de escravizar. Nenhuma criatura deve estar sujeita a outra criatura, especialmente quando as criaturas são imperfeitas como o homem o é. A sujeição, portanto, deve ser apenas à vontade de Deus, que é perfeito, e não pode, por isso, nos fazer mal. Mas outros homens, imperfeitos que são, por meio de uma sujeição, certamente farão o outro sofrer. Por isso a ideia da escravidão deve ser totalmente extinguida
eliminada da sociedade. A escravidão é o abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Por essa resposta, a gente percebe que a sociedade futura será mais justa, porque acompanhamos na nossa evolução de humanidade o fim da escravidão, ainda que tenhamos a escravidão ainda vigente em determinados países ou em determinadas situações no mundo atual. Mas a ideia da escravidão já é considerada repulsiva para a sociedade moderna, o que aponta que no futuro outras desigualdades sociais também serão extirpadas, eliminadas, à medida que a sociedade progride e, principalmente, à medida que o homem elimina o egoísmo e o orgulho do seu coração, como já vimos no estudo da lei de sociedade e da lei de progresso. Kardec comenta: é contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então Kardec dá um ultimato, não somente confirmando a resposta da espiritualidade, mas demonstrando o quão avançado ele era para a sua época, apesar de que no iluminismo francês já haviam se extirpado do homem digno a ideia da escravidão. Mas até hoje vemos pessoas que discriminam e tratam outros seres como inferiores apenas pela cor da pele, da etnia, da crença ou de qualquer diferença entre os homens. Pergunta 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? Essa pergunta ela é muito importante, porque demonstra um cenário, na época da escravidão, onde muitas pessoas achavam a prática desumana, mas se beneficiavam dessa prática por questões monetárias, econômicas, sociais. Muitos, inclusive, utilizaram essa desculpa para justificar a prática da escravidão depois que ela foi abolida, dizendo que era um costume da época. Também vimos esse mesmo argumento para muitos alemães, que justificaram as suas atitudes perante os judeus no Holocausto por ser uma ordem, uma determinação militar do líder então dominante na época. Mas vamos ver a resposta dos espíritos em relação a essa escusa de consciência que muitos se utilizam, justificando um ato degradante como sendo de um costume vigente à sua época. O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Então vejam, não há desculpa, não há argumento, não há exercício de raciocínio que permita ao indivíduo adotar uma prática repulsiva e não humana, desumana, portanto, para justificar suas atitudes pelo cenário da sua época. O mal é sempre o mal. A nossa consciência traz as leis divinas, não importa a época da humanidade, sempre carregamos um senso do que é correto e do que é incorreto. Especialmente quando temos nos fundamentos de toda a prática de justiça nas sociedades primitivas que a justiça ideal é aquela que dá a cada um que é seu, como extraímos do direito romano. E antes do direito romano já se trazia a ideia de fazer ao próximo o que deseja que faça a si mesmo, que foi confirmado pelo Cristo de forma mais direta. Então todos carregamos o senso do que é correto, não se justificando de nenhuma forma uma prática maligna, cruel, como a escravidão. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Então, apesar do mal ser sempre o mal, o nível de responsabilização é que pode variar, porque dependerá de quanto entendimento aquele indivíduo tem. Se ele é totalmente ignorante sobre as leis divinas, ainda que traga em sua própria consciência um rascunho do que Deus deseja de cada um de nós,
ele responderá pelo mal que praticar, mas a responsabilidade será amenizada, digamos assim. Vai depender do critério de cada um, caso a caso, para se chegar a uma responsabilidade maior ou menor pelas atitudes tomadas. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Então eles confirmam, sempre haverá culpa. Mas nisso, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Aqui é um conceito puramente do direito penal, né? Onde se trata da culpabilidade, ou seja, o nível de responsabilidade que o indivíduo tem pela prática de um crime. A culpabilidade é um requisito para a existência do crime, não é? E também para justificar ou basear a punição de um indivíduo, de um criminoso. O nível de culpa, se ele tinha intenção ou não, se a culpa dele é derivada de uma imprudência, de uma imperícia, enfim. Na lei divina também vemos esse mesmo instituto, onde Deus irá verificar a culpabilidade de cada um conforme o seu nível de esclarecimento. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Então nós vemos nessa parte final que o homem, como sempre, se utiliza de uma oportunidade para se beneficiar. Então, mesmo diante de algo cruel como a escravidão, muitos se aproveitaram dessa situação para colher lucros dessa prática delituosa. Responderão conforme o nível de responsabilidade, nível de discernimento, de conhecimento que possuam. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Essa parte final da resposta dá um ultimato para aqueles que ainda hoje querem argumentar no costume a prática da escravidão, porque a resposta dos Espíritos é clara. Depois que o cristianismo se instalou na sociedade e esclareceu os homens, a escravidão é inadmissível, não há argumento que possa amenizar a responsabilidade. Nós aprendemos que o mal é sempre o mal. Antes do cristianismo, também se punia pela lei divina o uso da escravidão, quando o indivíduo, por exemplo, desencarnasse. Um senhor de escravos certamente teve o seu nível de responsabilidade aplicado quando desencarnou há muitos séculos. Mas esse nível de culpabilidade era amenizado, porque o cristianismo ainda não havia surgido ou se instalado de maneira geral no mundo. Os Espíritos deixam claro que a partir de Cristo não há mais como se justificar no costume de um povo a prática da escravidão. Pergunta 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Essa pergunta é importante porque muitos vão basear na superioridade genética, na superioridade intelectual, como uma ferramenta de dominação, de opressão. É importante a gente verificar a resposta dos Espíritos, porque não podemos justificar jamais uma imposição de vontade por nos considerarmos superiores, porque na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, nós praticaremos um abuso. Mas vejamos a resposta. Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Interessante essa resposta porque demonstra que, de fato, existe uma certa dominação entre dois povos quando um tem aptidões maiores, tem aptidões mais desenvolvidas que outros. Mas essa superioridade intelectual, por exemplo, ela não pode jamais justificar a escravidão ou qualquer atitude que embrutece o outro povo. A superioridade moral, a superioridade intelectual, a superioridade tecnológica deve sempre atuar para elevar os outros povos. Seja qual for o tipo de superioridade das aptidões,
essas não podem jamais justificar a dominação e o embrutecimento, e sim o avanço. É por isso que quando estudamos a colonização dos europeus na América Central e na América do Sul, vimos que eles tinham uma missão de levar progresso à população indígena, de levar progresso àqueles nativos que aqui estavam. Mas eles falharam porque utilizaram-se da sua superioridade de aptidões para dominar, para assassinar, para dizimar civilizações inteiras. Mas nós estudamos na Lei do Progresso que existem interações necessárias entre povos para levar progresso. Essa é a intenção e essa deve ser a ideia norteadora do povo que tem mais aptidões e se espalha pelo mundo. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos, nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Forte a resposta para demonstrar quanta insensatez na ideia de superioridade das raças. Cada raça, cada povo, cada civilização tem as suas aptidões, suas fraquezas, suas necessidades, e todas devem complementarem-se, jamais subjugando outras pelo uso da força, pela imposição violenta das ideias. Pergunta 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes falte nada, e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Interessante a pergunta de Kardec, porque traz outro argumento de muitas pessoas da época, né? Que justificava a escravidão dizendo que estava fazendo um bem para a pessoa, que se aquela pessoa fosse livre, ela estaria sujeita a privações, que dentro da propriedade do senhor ela estaria protegida, alimentada. O que será que os espíritos dizem sobre isso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses, igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Então a espiritualidade desmonta o argumento de que um senhor de escravos faz um bem mantendo a escravidão para proteger os escravos do mundo, proteger de maus, de mazelas que eles não estão sujeitos dentro da propriedade dele. É uma falácia, né? É um argumento pueril para justificar a escravidão, porque não há bem maior que a liberdade para um indivíduo. Se ele vai usar dessa liberdade de forma a preservar sua vida, é um problema dele. Não cabe ao homem imperfeito ditar a limitação da liberdade de outro homem, também imperfeito, apenas com o argumento de que quer protegê-lo. Isso é uma falácia que não tem qualquer justificativa ou sentido. Liberdade de pensar. Pergunta número 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Resposta: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode-se deter o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Então essa resposta é muito interessante porque nos traz o único cenário em que somos totalmente livres, no pensamento. De fato, nós temos total liberdade para pensar no que quisermos, seja no bem, seja no mal, seja numa atitude infeliz, numa atitude feliz. A liberdade é plena. O que pode acontecer é deter o ímpeto de concretizar uma ideia, porém, não é possível aniquilar a liberdade que o homem tem de pensamento. Pergunta 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Resposta: perante Deus é.
Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Então, por essa resposta, nós temos o entendimento de que Deus sempre sabe da intimidade de nossos pensamentos. E cabe a Ele julgar o que cada um pensa, porque também há responsabilidade no pensar. Quanto mais elevado o homem é, o indivíduo, a pessoa é, ela tem maior responsabilidade e compreensão de como o seu pensamento influencia em sua vida. No Espiritismo nós temos vários exemplos, várias lições, vários livros que trabalham o pensamento como uma verdadeira força da natureza, uma verdadeira força do indivíduo, em que Deus nos concedeu a função de co-criadores. Pelo pensamento, as ideias surgem e são concretizadas primeiro em nossas mentes. Por isso, muito forte é e muito importante é o exercício do pensamento, e somos também responsáveis por eles. Liberdade de consciência. Pergunta 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Resposta. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Aqui Kardec já está trabalhando um jogo de palavras para diferenciarmos consciência de pensamento. Mas tudo é pensamento porque tudo deriva do ato do indivíduo de concretizar ideias em seu íntimo. A diferença que os espíritos trazem é que o pensamento íntimo é a consciência, enquanto que os pensamentos que nós compartilhamos, os pensamentos que nós concretizamos, são pensamentos também, mas se diferenciam da consciência pela sua natureza de ser íntimo ou não. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Indaga Kardec na pergunta 836. Respondem os espíritos: não, assim como não o tem com referência à liberdade de pensar, porque só a Deus cabe o direito de julgar a consciência. Os espíritos então repetem que Deus é quem julga os nossos pensamentos e que nós não podemos limitar nem os pensamentos, nem a consciência, assemelhando-se aí os dois institutos como pensamentos, como ideias inatas do indivíduo. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Aqui uma definição muito importante, não é? Porque temos as leis humanas regendo as relações entre os homens numa sociedade, enquanto que a lei divina, ou lei natural, regula a relação entre Deus e os homens. Por isso a lei natural é mais importante e a lei humana deriva da lei natural, porque ela é mais ampla, ela é divina, ela trata da relação mais importante que nós temos, que é a nossa relação com o Criador. Pergunta 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Se alguém tentar limitar a liberdade de consciência, o que acontece? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então essa é uma ferramenta importante para a gente verificar se uma determinada sociedade preza pelo direito individual de pensar, ou a liberdade individual de consciência, ou se é uma sociedade que limita, que se utiliza de um modelo de governo autoritário para limitar o pensamento dos seus componentes naquela sociedade. Então, quanto mais elevada é a civilização, menos leis existem para constranger o pensamento dos indivíduos. É por isso que nas ditaduras, nos modelos de governo autoritários, nós temos leis que limitam ou tentam limitar até mesmo o pensar das criaturas, enquanto que modelos mais progressistas, mais condizentes com a democracia, defendem a liberdade plena de pensamento. Pergunta 838. Será respeitável toda e qualquer crença?
ainda quando notoriamente falsa? Olha que pergunta importante, hein? Resposta: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Apesar dessa resposta esclarecer de uma maneira definitiva o que é crença respeitável, que é aquela que eleva o homem, muitos vão utilizar desse argumento para dizer que a crença espírita, por exemplo, ela é uma crença condenável, porque defendem que levam à prática do mal, à adoração de entidades e chegam a dizer a adoração ao diabo, não é? Mas isso é hipocrisia, porque sabemos que basta estudar por alguns minutos a doutrina espírita para perceber que é baseada no Cristo e, por consequência, induz os homens à elevação espiritual, à prática da caridade. Então se aplica a mesma ideia para toda e qualquer crença. Será falsa, será condenável a crença que induz os seus adeptos à prática do mal. Essa é condenável. Encerraremos assim o estudo de hoje desse importante capítulo do Livro dos Espíritos que nos trazem a lei de liberdade, onde abordaremos nos próximos estudos questões ainda mais importantes sobre esse tema, especialmente em relação ao livre-arbítrio, à fatalidade. Mas hoje já colhemos importantes lições sobre a liberdade de crença, a liberdade de pensamento, de como a escravidão é um ato condenável, e podemos também refletir sobre a grandeza da lei divina, quando determina que os homens são iguais e que na sua consciência há pensamentos que são julgados pelo próprio Criador e não podem ser limitados por outras criaturas. Que possamos aplicar esses conceitos, esse aprendizado em nossas vidas, tendo consciência de que os nossos pensamentos produzem consequências, que temos responsabilidade sobre o que pensamos e que não temos o direito de limitar ou pretender limitar o pensamento de quem quer que seja, de forma a impor as nossas concepções. Aprendemos que as sociedades mais avançadas no quesito intelectual e tecnológico possuem um dever de levar progresso a outras sociedades que, em tese, estariam menos desenvolvidas e que muitas vezes os homens falharam nessa missão, mas que, quanto mais elevados, mais podem compreender a lei de igualdade, enxergando todas as criaturas como filhas do Criador, e por isso dignas de respeito. Que essas lições também possam se aplicar em nossas vidas particulares, para que tenhamos uma ideia de liberdade junto aos nossos familiares, junto à sociedade, junto àqueles a que temos responsabilidade no trabalho e na sociedade em geral, para que apliquemos também os conceitos que aprendemos nos estudos junto daqueles que mais precisam, que foram colocados muitas vezes em nosso caminho para receberem de nós o esclarecimento, a bondade e a caridade. Agradeço a todos que nos acompanham, agradeço a todos que estão refletindo e estudando conosco a cada dia e peço que cada um seja envolvido e abençoado por Cristo Jesus, nosso Mestre. Que as pessoas que estão em nossos pensamentos possam receber o envolvimento de nosso Senhor. Que Deus, nosso Pai, possa continuar nos cercando de bênçãos e alegrias a cada dia, nos libertando de nós mesmos, quando ainda atrasados, pretendemos justificar nossas atitudes infelizes por meio do exercício do egoísmo e do orgulho. Que possamos a cada dia nos libertar dessas chagas de toda a humanidade, para que sejamos mais caridosos, bondosos, estudiosos e, principalmente, aplicando a caridade cristã junto de todos que nos cercam. Graças damos ao nosso Mestre Jesus hoje e sempre, e que as falanges benditas, responsáveis pela divulgação da doutrina espírita, continuem a nos inspirar, nos abençoar, para falarmos das lições do Mestre Divino. Graças damos a Ele, nosso Senhor, e pedimos ao nosso Criador que abençoe a cada um daqueles que ainda não despertaram e que ainda estão mergulhados no erro, no exercício do orgulho e do egoísmo, para se beneficiarem à custa da felicidade dos outros. Que Maria Santíssima nos abençoe a todos e possamos ter saúde, equilíbrio
e paz em nossas vidas. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.